Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, que diz assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Amém? Podeis aceitar, meus queridos irmãos. Jesus, chamando os discípulos, Jesus convocando os discípulos, nós vemos essa passagem nos ensinando algo interessante, apenas um versículo, mas com uma profundidade muito grande. Aquele que não se dispõe a carregar a cruz não usará a coroa. Meus queridos, a grande tensão nesse texto é encontrar prazer neste mundo a parte de Deus, ou encontrar neste mundo e todo o nosso prazer nele. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, Jesus, ele sabia que as multidões que o seguiam, nós vemos no estudo passado, eles estavam apenas atrás de quê, pastor? Milagres. Eles estavam apenas atrás de ter ali, de prazeres terrenos. Eles estavam apenas atrás de benefícios, mas não estavam dispostos a trilhar o caminho de Cristo. Que caminho é esse? O caminho da renúncia. Que caminho é esse? O caminho do preço, o caminho do discipulado. Pastor, é muito fácil nós servirmos a Deus, é muito fácil nós estarmos na igreja, é muito fácil. Eu quero ver você dizer: é fácil estar pagando o preço. É muito fácil quando as coisas estão indo bem, é muito fácil quando os negócios dão certo, é muito fácil quando estamos com saúde, é muito fácil quando todos falam bem de você, é muito fácil, porém não há um preço. Não há um preço, e quando não há preço, não há sacrifício. Se não há sacrifício, que caminho é esse? Que caminho é esse que não tem sacrifício, não tem preço, não tem sofrimento? Que caminho é esse, pastor? Mas eu estou seguindo a Cristo? Pois é, então vamos ver como é que é o caminho de Cristo. Vamos ver como é que é o caminho de Cristo. Hoje nós estamos aqui no culto de Santa Ceia, relembrando o quê? O caminho de Cristo, que foi para onde? Foi parar numa cruz, por meu e os teus pecados. E agora, pastor, nós somos o quê? Nós somos discípulos de Cristo. Para ser discípulo de Cristo, nós temos que passar pelo discipulado. E o discipulado é o quê? Vinde após mim. Vinde após mim, e eu vos farei. Vinde após mim, e eu vos usarei. Vinde após mim, e estes sinais vos seguirão. Vinde após mim. Mas, pastor, como é que é seguir a Cristo? É andar nas pisadas do Mestre, é fazer o que Ele fez, é renunciar como Ele renunciou, é amar como Ele amou, é olhar como Ele olhou, é servir como Ele serviu. Mas aí não é fácil. Bom, esse é o verdadeiro cristianismo. O resto é balela. Se você acha que o cristianismo que certas igrejas vivem nesses últimos dias é seguir a Cristo, eu penso diferente.
Paulo fala bem assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não é por nada que ele foi parar numa cadeia, não é por nada porque ele morreu ali por fazer a obra do Senhor, não é por nada que ele sofreu perseguição. Por quê, pastor? Estava no caminho de Cristo. Quando nós aprendemos o desafio do discipulado, eu vejo algo interessante aqui nesse primeiro tópico. Olha só, Jesus, ele não somente abraça o caminho da cruz, mas exige o mesmo dos seus seguidores. Agora deixa eu fazer uma pergunta bem discreta, sem constranger ninguém. Mas quem é discípulo de Cristo? Levante a mão. Quem é seguidor de Cristo? Levante a mão. Difícil? Difícil ser discípulo de Cristo? Mas é fácil cantar aquele louvor: usa-me, Senhor. Aquele que era reis, que aqui vai fazer alguma coisa. Não tem tempo hoje, não vai dar. Pastor, presta bem atenção. Nós estamos no culto de Santa Ceia, relembrando um sacrifício que nós nem temos mais a noção de como foi, de como é, de qual é a gravidade, qual é o tamanho do preço. Bebemos o cálice, muitas das vezes nem sabemos o que significa. Comemos o pão e não sabemos nem saber ali que aquele pão que está hoje cortadinho, quadradinho, naquele dia foi rasgado e o sangue derramou. E ele falou: eu vos farei discípulo. O que é discípulo, pastor? Discípulo é que segue, discípulo é que aprende. Ali nós vemos que foram várias as tentativas para afastar Jesus da cruz. Foram várias tentativas, pastor, para afastar Jesus da cruz. Primeiro Satanás no deserto, depois nós vemos a multidão que queria fazer Jesus rei, mas ele não veio para ser rei, ele veio para ser servo. Ele diz: eu não preciso de reino nessa terra. Não sei por que o Herodes ficou bravo, eu não sei por que o Herodes ficou atormentado, eu não sei porque o Herodes deixou toda Jerusalém atormentada, porque o Herodes matava filhos, matava ali parentes, para que ninguém herdasse o seu trono, para que ele ficasse no trono ali sucessivamente. Porém, agora chegam os magos em Jerusalém e chegam lá no palácio de Herodes e disseram bem assim: viremos porque ouvimos o sinal e em Belém nasceu um rei. E não é qualquer rei não, é o rei dos judeus. Pastor, e agora? Não é qualquer rei não, é o rei dos judeus. Mas nós vemos que Jesus, quando foi levado ao deserto, Mateus capítulo 4, nós vemos Satanás tentando Jesus: tudo isso te darei, olha os reinos deste mundo, tudo isso eu estou aqui te oferecendo, apenas me adora, apenas faz assim, se prostra, apenas diga que eu sou alguma coisa. E Jesus fala: ei, somente a Deus tu vai adorar. Aí alguém pergunta: mas tu és rei? E Jesus fala bem assim: meu reino não é deste mundo, eu para isso nasci, vim aqui. Pastor, o povo estava esperando um Salvador, e agora vem o João Batista, o próprio João Batista, quando estava pregando, João Batista disse bem assim: venham após mim, e ele em sua mão terá a pá, e ali limpará toda a eira, e a sua mão também terá uma chave e cortará a raiz da árvore. Pastor, ali então ele vai fazer uma limpa, ele vai libertar o povo oprimido, ele vai levantar os cativos, ele vai dar vista ao cego, ele vai levantar ao aleijado, ele vai curar, libertar, ele vai fazer diferença aqui. E agora, quando eles veem Jesus chegando, esse é o Messias, lá vem o Messias, pastor, montado num jumentinho. Quanta gente decepcionada quando viram Jesus, quanta gente decepcionada em servir Jesus nos dias de hoje. Por quê? Porque pensa que é mil maravilha. Não, Senhor, aquele que queria que Jesus viesse com juízo, lá chega Jesus da misericórdia. Aquele que queria que Jesus viesse e botasse um fim na política romana, Jesus vem e diz assim: eu vou agora trazer a graça para vocês suportar, para vocês agora
cruz e siga. A multidão quis fazê-lo. Pedro tentou reprová-lo, e tendo afirmado os requisitos de Deus para o Messias, Jesus declara agora as exigências de Deus para o discípulo. Quer seguir? Eu quero, porque é legal, sabe? Tem uma grande multidão acompanhando, então o senhor vai ficar famoso, e eu, tanto seguindo o senhor, eu vou ficar famoso também. Imagina eu sendo seu empresário, imagina eu sendo seu assessor. Quer falar com Jesus? Deixa eu procurar na agenda aqui para ver se tem um espaçozinho. Quer falar com Jesus? Deixa eu ver se tem aqui. Olha, o cachê para falar com Jesus é isso, a consulta para falar com Jesus é esse. Mas Jesus fala bem assim para os discípulos, diz: ei, as raposas têm os seus ninhos, têm os covis. Os passarinhos têm seus ninhos. Quer seguir Jesus? Quero, mas o Filho do Homem não tem onde repousar. O Filho do Homem sai, mas não sabe se volta. O Filho do Homem abraça, mas não se sabe se é abraçado. O Filho do Homem abençoa, mas não sabe se vai ter de volta. Quer seguir Jesus mesmo? Aí chega o jovenito para Jesus: ó Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Porque aqui o negócio tem. Jesus conhece os mandamentos, conheço todos, desde a minha meninice. Então pega e faz o seguinte: vende tudo que tu tens e reparte para os pobres. Mexeu no meu bolso? Nega a si mesmo, siga Jesus. Não é cristão? Não é cristão? É cristão? Então você segue a Jesus. Caso contrário, fica quieto. Porque para dizer que é cristão tem que seguir as pisadas do mestre. Aí chega o doutor da lei, Marcos ou Lucas 25, e diz bem assim: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta para ele, doutor da lei, camarada especialista na Torá. Chega e Jesus pergunta para ele: o que está escrito? O que está escrito? Como é que tu está lendo? Porque me diz como você está lendo, que eu digo como você está interpretando. Porque hoje o inimigo está usando até a palavra distorcida para favorecer. Discípulo é quem segue o mestre. Quando Jesus, ele não somente abraça o caminho da cruz, mas exige o mesmo dos seus seguidores. Jesus exige dos seus seguidores espírito de renúncia e sacrifício. Aleluia. Sabe o que é espírito de renúncia e sacrifício? Jesus, ele nunca tratou de subordinar os homens oferecendo um caminho fácil. Olha, me segue que você vai estar bem, de boa. Me segue que tu vai estar no paraíso. Irmão, quer alcançar o céu é fácil, entendeu? Olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não vai ser atingido. Mas, entendeu? É só dizer que tu é cristão. Eu quero ver quem é que vai se levantar contra ti. Tu é cristão. Faz a diferença para você ver. Tenta fazer a diferença para você ver. O inferno faz excursão para tentar te tirar do propósito. Faz a diferença, tenta fazer a diferença. Final do ano está chegando aí, dia de propósitos, mas poucos cumprem. Poucos, dá para contar nos dedos quem faz propósito e cumpre. Dia de promessas. Oh Deus, se tu me dá, se tu me fazer, se tu me isso, se tu me aquilo, ok, beleza, amém. Mas o problema é que depois vem janeiro, fevereiro, aí começa, às vezes vem uma crise, às vezes vem uma pandemia, às vezes vem um aperto, às vezes vem, aí
será? Irmão, quem está seguindo a Jesus? Estou seguindo a Jesus. Então é assim. Nos dias, quando nós olhamos a palavra do Senhor aqui, nós vemos o discipulado. Ele é uma proposta oferecida a todos indistintamente. O discipulado é o que, pastor? Olha só que interessante, capítulo 8, versículo 34 de Marcos. Lê para nós ali. Olha só o que diz a Bíblia. Presta bem atenção no que a Bíblia diz, para depois você tomar ali uma reflexão na sua vida, na minha vida, pelo que a Bíblia está nos dizendo. Capítulo 8 de Marcos, versículo 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Olha só que interessante. Se alguém quiser, ninguém é obrigado, tá? Jesus não obriga ninguém a seguir Ele. Não é obrigado. Entendeu? Não é obrigado. Tem duas coisas para você escolher: ou sofrer nas mãos de Satanás, ou ser feliz sofrendo ao lado de Cristo. É verdade. A diferença é que quem quer ficar do lado de Satanás, a vida eterna vai ser na escuridão eterna, no sofrimento. Agora, quem quer sofrer do lado de Cristo, a vida eterna vai ser no gozo eterno, nas mansões celestiais da Jerusalém que foi cantada aqui. Entendeu? Será que não vale a pena? Será que não vale a pena o esforço? Será que não vale a pena o sacrifício? Mas Jesus está falando para a multidão. Jesus não escolheu aqui, o pessoal aqui, esse daqui, aquele lá, esse daqui. Não, esse não. Jesus simplesmente chamou a multidão todinha. Olha que está na Bíblia, versículo 34. Chamou a multidão toda. E ali na multidão tem os interesseiros, tem aqueles que queriam seguir Jesus, tem aqueles que iam só por causa do pão, tem aqueles que iam só por causa do milagre, tem aqueles que iam só para depois sair falando. Tinha tudo a multidão. Só que Jesus falou bem assim: se alguém quiser, não estou brigando ninguém, mas se alguém quiser me seguir, esse é o currículo. Negue-se a si mesmo. Entendeu? Negue a si mesmo. Jesus dirige-se não apenas aos discípulos, mas também à multidão. E quando nós vemos Jesus chamando a multidão ao discipulado, Ele diz ali que o discipulado não é apenas uma elite espiritual. Pastor, o discipulado não é pessoas favorecidas. Não, o que é o discipulado, pastor? É para todos quanto quiserem seguir a Cristo. O discipulado é para quem quer e não para quem acha. Não, é para quem quer, é para quem toma decisão, é para quem tem coragem, é para quem diz assim: eu quero. Aleluia. O discipulado é algo individual. Ninguém vai tomar decisão por você. Nenhum pai, nenhuma mãe vai tomar decisão por um filho. Não, Senhor. É claro que as crianças ainda estão na responsabilidade dos pais para orar, para interceder. Agora, depois que passou de uma idade, eles têm noção do certo e do errado. Eles precisam saber que eles têm que vir na presença do Senhor e entregar a sua vida e também dizer: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Hoje nós temos tantos filhos de crente que nunca aceitaram a Jesus. São só filhos de crente. Aprenderam a ir para a igreja, aprenderam a fazer tudo certinho, só não aprenderam a entregar a vida para Jesus. Ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando crescer, não se desviará dele. Olha só que interessante. O discípulo conhece o desafio do discipulado. Você conhece o desafio do discipulado? Você conhece o preço do discipulado?
Jesus, ele só tem uma espécie de seguidor. Só existe uma espécie de seguidor. Capítulo 8, versículo 34. Só existe uma espécie de seguidor. Eles se chamam discípulo. Pastor, o que é ser um discípulo? A Bíblia diz que ele ordenou a sua igreja: ide fazei artistas, ide fazei estrelas, ide fazei ali bastante. Não, Jesus falou: ide fazei discípulos. Eu não quero admiradores, eu não quero ali pessoas bajuladoras, eu não quero pessoas interesseiras, eu não quero pessoa com segundas intenções, eu não quero pessoas que só estão preocupadas com o que eu dou, eu quero discípulos. E ele falou: eu fiz, chamei, discipulei, corrigi, enviei e ainda confirmei através do Espírito Santo. E ele fala para os seus discípulos irem fazer o mesmo. Ganhe uma alma, discipula. Ganhe uma alma, mas explica para ela: você agora vai entrar em guerra com o inferno. Renuncia ao teu eu, renuncia ao teu eu e segue a Jesus. Pastor, mas para seguir a Jesus eu vou ter que levar a cruz. Exatamente. E eu digo para você que a cruz não é o que você diz que é. Isso não é cruz. Muitas das vezes isso é consequência dos teus erros. O que é cruz? A cruz é a palavra que você precisa defender nessa terra, custe a tua vida. É verdade, aleluia. Aí nós cantamos aquele hino, né? Que é muito lindo. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Peraí, pastor, agora imagina você, fecha teus olhos. Imagina Jesus carregando a cruz. Imagina Jesus ali na Via Dolorosa. Imagina Jesus agora com uma pessoa lá na frente levando uma placa escarnecendo: Reino de Deus. Imagina Jesus agora sendo cuspido. Imagina Jesus agora sendo chicoteado. Imagina agora as pessoas zombando. Imagina agora as pessoas dizendo: ei, tu não é o Cristo, Filho de Deus? E por que tu não salva agora? Salva-te a ti. Ei, imagina Jesus que fez o bem. Imagina Jesus que deu vida aos mortos. Imagina Jesus ali que deu vista aos cegos. Jesus que fez coxonar. E agora ali está ali sozinho, caminhando, ninguém por ele, carregando a cruz. Assim é o caminho daqueles que renunciam o mundo para seguir a Jesus. Esse é o caminho do cristão. Pastor, presta bem atenção. Alguns aspectos importantes a serem destacados aqui. Primeiro, olha só: o discipulado é um convite pessoal. Nem todos aceitam, mas é um convite pessoal. Jesus ele começa com uma chamada confidencial. Se alguém, às vezes a gente faz um convite. Se alguém está no meio de nós enfermo, vem aqui na frente para que nós oramos. Às vezes até tem pessoas enfermas, mas o eu é tão terrível. Aí olha, meu Deus, vai todo mundo. Se alguém precisa de uma oração, vem à frente. Aí até a pessoa precisaria, mas o eu é tão terrível. Você sofre com esse teu eu, né? Esse teu eu às vezes te judeia. O apóstolo Paulo tinha uma guerra com o eu dele. Ele chegou a escrever numa das cartas, ele disse bem assim: aquilo que eu quero fazer eu não consigo, mas aquilo que eu não
E Deus fala para ele: ô apóstolo Paulo, tu é um cara, apóstolo Paulo, tu é doutor da lei, tu é um entendido, tu é uma pessoa famosa, mas escuta, apóstolo Paulo, eu não vou te deixar perfeitinho não, eu vou deixar uma sequela na tua vida. Eu vou deixar uma sequela na tua vida, eu vou deixar alguma coisa na tua vida. Para quê, pastor? E o Paulo dizia: Deus, tira esse espinho na carne do meu eu. E Deus fala bem assim: não vou tirar, porque para que tu, o teu eu, tu não se ensoberbeça. Euzinho, quantas vezes nós sofremos para servir a Deus por causa do eu? Eu não vou orar porque eu não vou fazer porque eu não porque eu não dá porque eu, e Deus fala bem assim, eu vou deixar um espinho na carne. Para quê, pastor? Para que quando o teu eu se ensoberbece, quem que pregou? Quem que cantou? Eita, quando eu chamou eu, rapaz, eu levanto e já abre o pavão atrás. Aí é 2 metros para cá, 2 metros para lá e uns metros para cima, e lá vem o eu. Aí Deus pega o espinho. Aí o apóstolo fala: Deus, não poderia ser, né? Não seria legal assim você receber uma bajulação, né? Uma recompensa. Todo mundo, olha só, eu não sou lembrado, não, ninguém pensa, ninguém lembra de mim. Como seria bom mencionar meu nome, mencionar o eu. Aí Deus fala bem assim: eu não tirei esse espinho do teu eu, da tua carne, para tu não se ensoberbecer. Mas aí, Deus, todo mundo vai ver que eu sou uma pessoa que tenho fraqueza. Exatamente. Todo mundo vai ver que eu sou uma pessoa que eu não sou aquilo tudo que eu mostro. Exatamente. Exatamente, mas aí Deus fala bem assim: a minha graça te basta. Aleluia. A minha graça te basta. Entendeu? O teu eu não deixo levantar, porque se tu levantar o teu eu derrubo no chão. Porque eu abato quem se exalta, mas eu exalto quem se humilha. É para tu não se ensoberbecer, Paulo. Agora Jesus fala que o discipulado é um convite pessoal. Se alguém quiser, se alguém quer. Olha só que interessante. Quando nós vemos a parábola do semeador, nós vemos ali alguns tipos de ouvintes, pastor. Primeiro, ali nós vemos os endurecidos, os superficiais, os ocupados e os receptivos. Corações, 4 tipos de coração, 4 tipos de terra. Tem terra que ouve, mas não recebe. Tem terra que ouve, até entra, mas não tem água para a semente brotar. Entendeu? Tem terra que a semente cai e parece uma ping-pong. Não entra, pastor. O coração é tão duro, não entra. A terra é tão dura, não entra. Agora tem terra que a terra é receptiva. Entrou a semente, a terra é boa. Que tipo de terra é o teu coração? Receptível ou está ocupado demais? Aí quando eu vejo Jesus dizendo bem assim: muitos querem apenas o glamour do Evangelho, mas não querem a cruz do Evangelho. Quando eu vejo Jesus falando, muitos querem os milagres, mas não querem a renúncia. Quando eu olho para a palavra e diz aqui, que muitos querem a prosperidade e a saúde, mas não querem ter coragem de se arrepender. Muitos querem o paraíso na terra e não a bem-aventurança do céu. Pastor, está muito bem aqui, não precisa nem falar de arrebatamento. Aí a Bíblia diz bem assim: louco, se esta noite te pedirem a
em tua alma, ou falando bem no português, se esta noite tu bater as botas, o que tu tem, vai ficar para quem? Vai ficar para quem? E para onde tu vai? Se você sempre se dedicou ao paraíso aqui nessa terra, e nunca se dedicou ao paraíso do céu. Para seguir a Jesus precisa ter renúncia. Vamos para frente. Nós precisamos calcular o preço do discipulado. Qual é o preço do discipulado, pastor? Será que ele é barato? Não. Foi preço de sangue. Consegue calcular aí o valor de um filho? Consegue calcular o valor de um filho? Todos eles aqui têm filho, né? Pois é. Consegue calcular o valor de um filho? Mas os nossos filhos são falhos, pastor. Os nossos filhos não são perfeitos. Pois é. Então calcula o valor de um filho perfeito. Mas tem pais aqui que tem 2, 3, 4. Pensa numa congregação exatamente. Eu estou falando de um pai que só tinha um. O seu único, que ele amava. E João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Você está com problema? Eu vou dar a solução para você. Não vou cobrar nada não, tá? Eu vou dar. Ei, sabe o que é você receber uma ajuda? E tipo assim, essa pessoa que te ajudou não quer nada, não tem nenhum interesse em receber alguma coisa. Não, eu estou te ajudando, eu estou dando aquilo que eu tenho, mas eu só tenho isso. Mas é para te ajudar. Mas pastor, eu mereço? Claro que eu não mereço, mas eu estou fazendo isso por você. Assim Deus fez por nós. Aí agora eu pergunto: você sabe qual é o preço do discipulado? Você acha que para nós entrar no céu é fácil assim? Para nós entrar no céu nós temos que seguir a Cristo. A Bíblia diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz: eu sou a porta. A Bíblia diz: eu sou a ressurreição e a vida. A Bíblia diz: e tudo que a Bíblia diz leva a Cristo. Agora eu digo bem assim: só entra no céu quem é discípulo. Você sabe o que é ser discípulo? Sabe qual é o preço de ser um discípulo? Lá em Antioquia nós vemos, ali eles começaram a chamar os que estavam seguindo a Cristo de cristão. Foi ali que começaram a chamar eles de cristão. Mas por que surgiu essa palavra cristão, pastor? Porque eles seguiam a Cristo de uma maneira tão igual, tão idêntica, tão praticamente idêntica, que eles olhavam para os discípulos e viam praticamente Cristo. Agora imagina eles indo prender Jesus lá no Getsemane. Chega 500 soldados e até o Judas, o discípulo que só aparecia na oração para fazer o quê? Para entregar o irmão. Lá vai agora Judas e mais 500 soldados. E aí eles chegam lá na oração, eles chegam lá no Getsemane e tipo assim, não vão direto em Jesus. Eles não conseguiam ver quem era Jesus, porque era todo mundo praticamente igual. Aí o soldado centurião pergunta, né? Nossa, cadê Jesus aí? Cadê Jesus? Cadê Jesus? É óbvio que Jesus tinha que se apresentar. Aí Jesus se apresenta. Vocês estão procurando o quê? Aí o centurião: estamos procurando Jesus de Nazaré. Sou eu. Mas é tão parecido. Tem a mesma língua, tem a mesma fala, tem a mesma conversa, tem a mesma. É tão parecido, é tão parecido. É tão parecido, meu Deus do céu, parece. Irmão, parece uma família. Pois é cristão. Mas eles não acreditaram que essa pessoa seria Jesus. Então Jesus pergunta de novo: vocês estão querendo prender quem? O centurião: Jesus de Nazaré. Eu já disse que sou eu, deixa eles. Não é eles, é eu. Eles não têm condições de morrer, eu tenho. Eles não têm condições de pagar o preço do pecado, eu tenho. Eles não foram enviados pelo Pai, eu fui. Eles não têm coragem, eles não têm poder, eles não têm. É eu.
Pastor, que dificuldade de ir ali procurar Jesus. Irmão, é a mesma coisa na casa do Senhor. Tu olha para uma pessoa, tu vê o rosto do mestre. Tu olha para outra pessoa, tu vê o rosto do mestre. Tu olha, porque pastor, todos eles são iguais, todos eles têm a mesma palavra, todos eles têm o mesmo alimento, todos eles têm o mesmo caminho, todos eles têm o mesmo sentimento, todos eles têm a mesma direção e propósito. São iguais esse povo, são imitadores de Cristo. Sim, eles são cristão, imitadores de Cristo. Agora hoje nós vemos as pessoas se dizendo cristão, mas não andando no caminho de Cristo, dizendo que são cristão, mas não fazendo o que Cristo pede para fazer, dizendo que são cristão, mas andando no caminho errado, andando na porta larga, andando no caminho do pecado, da prostituição, da mentira, e diz que são cristão. Vão chegar na porta e o próprio Cristo vai dizer: eu não vos conheço, sorry, não vos conheço. Não é parecido comigo. Não, nem carregou a cruz. O teu evangelho foi evangelho fácil. Eu preguei arrependimento, você tolerou certas coisas. Eu pregava mudança de vida, você tolerava a doutrina de Jezabel. Você tinha ali os que tinha ali os da doutrina do Nicolaíta. Você tem ali os que se dizem apóstolo, mas não são. Você tem ali, pastor, as 7 igrejas da Ásia, lá do Apocalipse capítulo 2, exatamente, igrejas que diziam que era, mas Jesus dizia: eu tenho algumas coisas contra vocês. Tem uma igreja lá que Jesus fala bem assim: eu sei onde é que tu habita, eu sei aonde tu habita, o trono de Satanás está aí nessa cidade, eu sei. Pastor, você acha que Deus não sabe que você muitas das vezes sofre por caminhar no caminho dele? Eu sei, mas ser fiel até a morte. Tateei a coroa da vida, tateei a pedrinha branca. Ser fiel até a morte. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Pastor, vou para frente. O discipulado é um convite para uma relação pessoal com Jesus. O convite o discipulado é um convite para uma relação pessoal com Jesus. Pastor, aqui nós temos Jesus dizendo: ser discípulo não é ser um admirador de Cristo. Eu gosto tanto de ir na igreja porque eu gosto de ver os louvores. Eu gosto de ver aquele coral lindo, gente, as crianças cantando ali com aquela vontade. Aqueles irmãos, aquelas irmãs, gente do céu, é lindo. Eu gosto tanto, eu vou lá, Jesus não quer admirador não, você está perdendo teu tempo. Está perdendo teu tempo. Jesus não precisa de admirador. Ele não precisa de elogio. Ele não precisa, não. Ele é glorioso. Entendeu? É nós que precisamos da glória dele, não ele depende da nossa glória. É nós que precisamos da ajuda dele, não ele precisa da nossa ajuda. Ele sem nós, ele continua sendo ele, nós sem ele, nós não somos nada. Agora eu vejo que quando a palavra de Deus nos chama para ser um discípulo, eu vejo que o discípulo ele segue as pisadas de Cristo. Então, assim como Cristo escolheu o caminho da cruz, o discípulo também precisa escolher o caminho da cruz, senão não é discípulo. Jesus escolheu o caminho da renúncia, nós temos que escolher o caminho da renúncia também. Jesus escolheu servir, nós temos que escolher servir também. Jesus escolheu perdoar, nós, pastor, não toca nesse assunto que não dá certo, eu estou com um negocinho lá, guardadinho no arquivo, não passa. Aí eu pergunto: você está no caminho certo? Dá uma olhada na pessoa que está aí na tua frente. É Jesus mesmo? Você é Jesus? É Jesus? Porque o caminho de
Jesus, é o caminho do perdão, é o caminho da vida, é o caminho da verdade, é o caminho, é as pisadas do Mestre. Aí os discípulos queriam pregar, né? Bênção dos pecadores, bênção dos homens abençoados. Todos eles, de dois em dois, saíram pregar. E Jesus falou: eu quero passar por Samaria, viu? Pastor, vou passar por Samaria nada, aquele povo é do engulo. Passa por Samaria, é necessário. Peraí, você não consegue passar sozinho? Eu vou com vocês. Lá vai Jesus para Samaria. E os discípulos faziam, né? Sabe aquele atalho? Que tu sai da rua e pega o atalho. No atalho você pode ir. Na rua você tem proteção, assistência. Mas quando tu sai da rua e pega o atalho. Os discípulos gostavam de pegar atalho. Quanta gente hoje pega atalho? Pois é. Agora peraí. Vou ensinar vocês aí para Samaria. Jesus agora vai para Samaria, nem entra na cidade, vai lá no poço, vai lá beber água. Só que chega lá, chega uma mulher samaritana, meio-dia. Pastor, aquela mulher está lá. Por quê? Porque ela não conseguia sair no horário que as mulheres têm. As mulheres saíam de manhã para pegar água. Mas ela era uma mulher diferente, era uma mulher que praticamente talvez ninguém gostava dela. A vida dela os separava das outras, a conduta dela os separava dos outros. E aí, pastor, mas não separou de Jesus. Agora Jesus vai lá, mas espera aí, Jesus fez um teste. Vamos ver o teste de Jesus. Jesus mandou os discípulos: vou lá na cidade e comprar pão. Vocês entram em Samaria e vão comprar pão, enquanto eu vou ficar aqui no poço esperando. Jesus no poço conversou com a mulher samaritana. A mulher samaritana, Jesus revelou a vida dela. A mulher samaritana foi para dentro da cidade e trouxe praticamente um monte de gente à presença de Jesus. Os discípulos foram para dentro da cidade, só estavam preocupados com o pão. Compraram pão, trouxeram pão e não falaram de Jesus para ninguém. Entendeu? Tem gente só preocupada com o pão da terra. Quantas pessoas Deus já tem colocado diante de você para você falar de Jesus e você só está preocupado com o pão da terra? E o problema é o samaritano. Não, Senhor, o problema é você. O problema é você, sabe por quê? Porque Jesus conquistou uma mulher só, nem entrou na cidade. E essa mulher foi e conquistou toda a cidade. Essa mulher chegou na cidade dizendo que ele assim: ei, eu conheci um homem, mais um. Nossa, mas não. Esquece. Estou no outro caminho. Conheci um homem que contou toda a minha vida. Contou toda a minha vida. Você acredita que ele disse: olha, tu já teve tantos maridos e agora o que tu tem não é teu. Mas ele me contou, falou, revelou, é profeta. Irmão, para aquela mulher conquistar aquele povo da cidade que não saía no horário dela, que talvez desprezava ela, para aquela mulher conseguir conquistar aquele povo para vir diante de Jesus, foi uma transformação. Uma pessoa transformada, ela consegue conquistar uma outra pessoa. Uma pessoa que não é transformada, ela não conquista nada. Por quê, pastor? Porque ela não consegue testemunhar algo que ela não vive. Ela não consegue falar de uma experiência que ela não está vivendo. E não adianta tu inventar, porque a mentira lá na frente vai cair por terra e todo mundo vai ver. Ai, mas tu não, mas não foi Deus, mas não foi. Eita, melhor não falar nada, ou ter certeza do que está falando. Mas aquela mulher encontrou Jesus e ela tinha certeza do que ela estava falando. Ele contou a minha vida toda. Ele é um homem que não é daqui da cidade, está lá fora no poço. Eu não queria dar água para ele. Eu falei que nós não temos amizade, que nós não queremos nem ter relacionamento, que
soubesse como é bom tu andar nesse caminho, se tu soubesse como é bom me seguir, se tu soubesse, negue-se a si mesmo, siga-me, segue-me, pastor. Vamos para frente, vamos lá. O discipulado é um convite para uma renúncia radical. Sabe o que é uma renúncia radical, pastor? Uma renúncia radical. Cristo, ele nos chama não para a afirmação do eu, mas para a sua renúncia. Renuncia tudo. Aonde, pastor, uns confiam em carro, outros em cavalos. Foi falado aqui, exato, renuncia tudo. Mas renuncia. Mas eu vou ter que marcar o joelho para orar. Renuncia teu joelho. Mas eu vou ter que não usar o rosto para chorar. Renuncia a tua maquiagem, renuncia a tua aparência, renuncia tudo. Por quê? Para seguir a Ele é cruz. E não é madeirinha toda lixadinha, toda cheia de torninho, não. É cruz. É madeira lascada. Entendeu? É madeira de canto. Tem gente que quer uma cruz hoje, uma cruz redondinha, que encaixa certinho, põe aqui uma almofadinha, uma rodinha lá, né? Não, Senhor, é madeira lascada. Todo mundo sabe o que é madeira lascada. Todo mundo já fez cerca aqui da vez. Quem já trabalhou na roça sabe. Irmão João? Madeira lascada. E a madeira lascada, meu amigo, onde tem a lasca entra, machuca. É madeira de canto, não tem como você adaptar aqui, mas é cruz. Às vezes as pessoas olham para a cruz, mas ela é tão linda, mas é um objeto de maldição. É uma ferramenta de morte, é um instrumento de pena de morte, mas alguém morreu ali, então ali tem uma mensagem para nós levar e testemunhar, que é a mensagem da cruz. O discípulo, pastor, ele é convidado a uma renúncia radical. Quando nós vemos aqui, precisamos abdicar do nosso orgulho, soberba, presunção, autoconfiança, antes de seguirmos as pisadas de Jesus. Olha a dificuldade de Pedro em seguir Jesus. Jesus fala: essa noite todo mundo vai se escandalizar, ferirão o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus fala: eu não. Aí Jesus chega lá onde é que Pedro estava pescando, no comecinho do ministério de Jesus, e Pedro passou a noite inteira pescando e não pescou nada, e está lá com o barco dele, né, encostado lá, arrumando a rede. Lá vem Jesus, e aí, good morning, pescou alguma coisa? Não, mas hoje o mar não está com peixe. Eita, que o homem é profissional, hein? Especialista. Hoje o mar não está para peixe. Então por que você não pescar então, inteligente? Quem é pescador sabe o que eu estou falando. Se o mar não está para peixe, por que tu foi pescar? Eita, eles achavam que Jesus era trouxa. Não, Senhor. E aí, pescou peixe? Não, hoje o mar não está para peixe. Então pega aí. Mas por que não pescou? A noite inteira nós pescamos aí, não pegamos nada. Então pega aí. Vai pesca, volta lá, pesca para lá. Se soubesse com quem está falando. Rapaz, aqui é pescador, moça, aqui pesca na Austrália. Aqui o camarada tem, o cara que sabe, o cara que se criou, cresce aqui direto nas terras ali. Eu sei onde é que está o peixe, eu tento. Exatamente, por isso que tu está sem peixe. Tu sabe. Mas eu pesquei a noite inteira. Tu está pensando o quê? Está querendo ensinar pescador a pescar? Irmão, não discute com Jesus. Seja humilde. Entendeu? Tu és só um pescador. Ele é o criador do mar, é o criador do peixe. Se ele dizer peixe engole, Jonas, o peixe engole. Mas tu quer dar um especialista para quem é o especialista dos especialistas? Não vai dar certo, não. Obedece. Pega teu
não ia. Se dependesse do meu, de renúncia, aqui não tem esse negócio. Aqui bicha de rei, é pedra, e pronto. E lá vai Jesus, lá vai o Pedro lá para dentro do mar. Jesus fala: mas aqui está bom, é na minha direção, não na tua. Não, mas ali, quem sabe eu já passei, eu tenho, se fosse nos dias de hoje, irmão, eu sei porque eu conheço, eu pesco com os irmãos, eu sei todos os detalhes da pescaria, eu só não sei mexer no GPS porque eu vou afundar o barco. Mas eu sei, mas eles vão me ensinar a mexer no GPS. Mas se o Pedro tivesse GPS naquela época, ele já ia dizer: aqui eu já tenho um ponto marcado, e aqui eu passei antes e não peguei peixe. E Jesus fala: vai de novo, vai lá. Vai ali naquele ponto que que o teu eu não conseguiu, mas agora o eu aqui vai lá. E lá vai o Pedro e pescou. E daqui a pouco começou, sabe aquelas trancadas? Só pescador bom que sabe quando dá aquelas trancadas. Era a rede, irmão. Começou a puxar ali. Eita! Exatamente. Agora Pedro vem com o barco, né? O barco assim, ó, pode vir onda que o barco nem balança. Lá vem Pedro, encosta o barco na praia. Jesus, tem razão. Pois é, larga tudo isso aí que agora eu vou te fazer pescador de homens. Você não está entendendo, eu estou falando que Jesus falou para Pedro largar o barco cheio de peixe. Porque tem gente que só larga as coisas para fazer para Deus quando está na miséria, está na crise. Aí diz: é que Deus fechou as portas. Não, Senhor, é quando as coisas estão indo bem, que você está assim, bem acomodado. Deus fala: agora eu quero que tu larga e vem depender de mim. Aleluia. Moisés, está legal ali no palácio? Tá bom, 40 anos, filha, ali da fora de Faraó. Eita, então larga agora. José também, né? Ganhou uma túnica do pai, agora o pai larga tudo que agora eu quero te levar lá para o Egito. Meu Deus do céu. Nossa, mas parece que está tudo bem, né? Se alguém quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo. Pastor, vamos para frente. É o horário aqui. Olha só, o discipulado é um convite para uma renúncia radical. O discipulado é um convite para morrer. Pastor, então quer dizer que Jesus convida nós. Lê o capítulo 8, versículo 34, de novo, evangelista Fábio. Presta bem atenção. E chamando a si a multidão, com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Interessante que quando nós falamos aqui desse tópico, o discipulado é um convite para uma renúncia radical, eu vejo Cristo nos chamando não para a afirmação do eu, mas para a renúncia do eu. Pastor, mas eu vou ter que guerrear contra mim mesmo. Exatamente, aí entra o jejum, a consagração, para você enfraquecer, entendeu? Não é jejum e oração, para você enfraquecer a carne, e o teu espírito está mais forte que a carne. Quando você está com a carne fraca, você está mais sensível. Aí você ouve um versículo, aí Deus está falando. Aí você ouve um louvor, aí Deus está falando. Aí você está sozinho e está pensando, aí daqui a pouco começa a chorar, e daqui a pouco está falando em mistério, daqui a pouco, como diz a irmã, aí já está falando em mistério dentro do carro, já está fazendo, meu Deus, o que é isso? O teu espírito está forte e a tua carne está fraca. Agora, quando você está com a carne forte, tem lugar para o espírito. Aí Deus fala: fulano, 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 fulano.
Vai lá, fala pro fulano, que eu não estou conseguindo falar mais com ele. Vai lá, fala pro Elias, que eu não estou conseguindo falar com ele. Samuel, vai lá, fala pra ele. Samuel, ele não escuta mais. E a Bíblia diz que ele tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vai lá, Samuel, fala pro Eli, porque o Eli já não escuta mais. O Eli já não consegue ter sensibilidade à minha palavra. O Eli já não consegue ver pecado. O Eli já não consegue mais. O Eli já está obeso, sentado na cadeira. O Eli já está confundindo uma pessoa cheia do Espírito Santo com uma pessoa embriagada. Vai lá, Samuel, vai lá, Samuel. Dá um toque lá no Eli, diz para ele que eu estou falando ainda, mas é ele que não está mais me ouvindo. Vai lá, fala para a minha igreja que eu ainda sou o mesmo. Ontem, hoje eu pego, eu batizo, eu curo, eu liberto, eu ainda faço prodígio de maravilhas. Mas é eles que eu não estou conseguindo enxergar mais. Fala para eles, Samuel. Quando eu vejo o discipulado é um convite para uma renúncia radical. Aqui não se trata de anular-se, não se trata de isolar-se, não se trata de fazer ali aquela auto-vitimismo, auto-sofrimento, não, é auto ali renúncia, é você dizer: Deus, dê um louvor. Depois se a irmã Zélia puder cantar aquele louvor, o vaso, o oleiro, entendeu? É tão interessante que quando nós se colocamos como barro na mesa do oleiro, nós dissemos bem assim: Deus, agora começa a montar, agora começa a trabalhar, agora começa a montar, mas tipo assim, mas eu quero ser. Não, tu não vai ser nada, tu vai ser o que eu quero que você seja. Eu quero que tu seja usado nesta parte aqui, eu quero que você seja usado nisso aqui, eu quero que você seja usado nisso aqui. Eu vou te moldar, e se por algum acaso você não resistir ao meu molde, eu te amasso de novo, eu te amasso de novo, eu te amasso de novo. E enquanto tu não estiver perfeito, eu vou te amassando, eu vou te amassando, porque o teu eu está ali complicando. Muitas das vezes o teu eu faz o barro, faz o vaso rachar na mão do oleiro, mas o oleiro não descarta o barro, não descarta o vaso, não. O oleiro pega e amassa de novo e começa a moldar de novo. Mas se o eu entra no meio, Deus amassa de novo. Ah, pastor, meu Deus do céu, como é difícil. Deixa Deus amassar. Deixa Deus amassar. Deixa Deus amassar. Quem sabe é um espinho na carne do apóstolo Paulo, que você não queria que tivesse. E aí, pastor, mas é que se você não tivesse, você se ensoberbeceria, você se acharia perfeito, você se acharia. E Deus fala bem assim: não, eu vou deixar um negocinho aqui. Para quê? Para que quando tu se ensoberbecer ou tentar pensar, eu simplesmente deixo o espinho da mãe. Aí você depende da minha graça.
isso. Eu poderia abençoar, eu poderia, pois é, mas Deus não quer. Deus não quer, Deus não quer. Perfeito só tem um. Perfeito só tem um. Ai, tá difícil, Deus. E Deus olha para ti e fala assim: a minha graça te basta. Dependa da minha graça. Não olha para o espinho, não. Dependa da graça. Pastor, mas é tão difícil. Continua seguindo as pisadas do mestre. Tu não está sofrendo mais que ele sofreu, não. Tu não está sofrendo mais que ele sofreu, não. A tua cruz não vai levar a morte, a tua cruz vai levar o céu, mas a cruz dele levou a morte. Oh, aleluia. Você sabe o preço que é ser um discípulo de Jesus? Olha só, para nós encerrar, o discipulado é um convite para morrer. Pastor, quando a Bíblia diz tomar a cruz, é abraçar a morte. Quando a Bíblia diz negue-se a si mesmo e toma a tua cruz, é você dizer assim: eu vou caminhar com o objeto de morte, com a mensagem da cruz da morte, mas não é para a morte. Os gregos vão dizer loucura, os gentios vão dizer isso é um absurdo. Como é que a salvação pode vir pela cruz? Não, não é pela cruz, mas é por aquele que morreu na cruz. Ali é a salvação. Negue-se a si mesmo, pastor. Era necessário que sofresse muitas coisas. Capítulo 8, versículo 31, lê para nós ali. Olha só o que a Bíblia diz no capítulo 8, versículo 31 de Marcos, lê para nós. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes, Meu Deus, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. olha só que interessante. Pastor, mas eu estou seguindo as pisadas do mestre, mas eu não gosto de ser rejeitado. Eu tenho que ser aprovado por todo mundo. Todo mundo tem que gostar de mim. Todo mundo, eu tenho que. Todo irmão, quem está no caminho de Cristo, as pisadas do mestre, o que diz ali? Vai ser rejeitado por quê? Vai ser rejeitado porque não estou falando do mundo lá fora, não. Eu não estou falando dos mundanos lá fora, do ímpio, não. Vai ser rejeitado por quê? O que diz a Bíblia aí? Serão rejeitados pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Todos eles que tinham a ligação com a palavra. Mas por que eles rejeitavam, pastor? Por causa que Jesus veio para ensinar realmente a verdade, ensinar e viver. E Jesus falava bem assim: aprendei de mim, primeiro, que sou manso e humilde de coração. Segundo, Jesus dizia: vocês sabem o que estou ensinando, vocês conhecem o que estou ensinando, vocês estão vivendo o que estou ensinando, vocês estão falando o que estou vivendo, ou estão só falando e não estão vivendo? E a prova disso está quando eles trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério, em flagrante, pastor. Trouxeram a mulher e eles diziam: oh Jesus, está aqui, ó, a palavra manda matar, pedrejar, a lei de Moisés. Uau. Fica adiante. É assim que a lei manda fazer? Aí Jesus pega e se abaixa e escreve a lei no chão. Irmão, se você olhar lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, ou alguma coisa assim, não me recordo, você vai ver que Deus fez o homem do pó. Entendeu? Para quem está fazendo teologia sabe
Nós mostramos lá o que significa o pó. O pó não é essa areia que muitas das vezes a pessoa vai lá e pega o barro, a argila, faz boneco. Não, o Adam, que quer dizer pó, mas esse pó não é o pó ali que dá para fazer barro, argila, não. Esse pó é aquele pó que não dá para fazer nada, é aquele pó que não tem liga, é aquele pó que não dá nada, sabe aquele pó que você limpa, mas sempre aparece aquele. Deus fez eu e você disso aí, do nada, entendeu? Mas o que tem a ver a mulher adúltera, os sacerdotes ali, os principais, com o Adão? Eu quero dizer que Jesus foi no eu escrever a lei. Jesus foi no pó escrever a lei. Sabe o que faz nós distorcer muitas vezes a palavra? Não é o Espírito de Deus, é a carne, é o pó. E muitas das vezes Deus precisa meter o dedo bem no pó e escrever a lei. Bem no pó escrever a lei. Deus precisa escrever a lei no pó. Ei, a lei é essa, Adão. Adão, obedeça da forma certa, Adão. Não é justificativa. Daqui a pouco Jesus se levanta. Cadê aqueles acusadores que queriam matar a mulher? Não tinha mais ninguém ali. Por quê? Porque Jesus escreveu. Jesus falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Atingiu o pó, atingiu o homem, atingiu a raça humana. Aí Jesus olha para a mulher e diz: cadê teus acusadores? A mulher diz: olha, Jesus, ninguém mais está aqui para me acusar, só sobrou o Senhor. Fazendo um contexto, uma analogia, Jesus fala bem assim: olha, eu poderia te atirar uma pedra, porque eu não tenho pecado, mas eu te perdoo. Eu te perdoo. Vai e não peques mais. Irmão, você só reflete um pouquinho. A pessoa que poderia nos levar à morte, nos matar, presta bem atenção, nós já vamos participar da ceia. A pessoa que poderia nos matar decidiu morrer. A pessoa que poderia atirar uma pedra, a lei, a palavra que nos condena, decidiu ter misericórdia e disse bem assim: vou morrer no teu lugar, vou morrer no teu lugar, eu vou morrer. Eu poderia te acusar, eu poderia te matar, eu poderia jogar na tua cara todas as tuas fraquezas, porque você assim. Não, eu simplesmente pego você, coloco no meu lugar e vou eu te coloco no teu lugar. Esse é o Evangelho da cruz. Agora, o discipulado é um convite para morrer, pastor. Era necessário. A carta aos Hebreus fala da crucificação de Jesus com termos fortes. Hebreus capítulo 6, versículo 6 diz bem assim, ó: expondo a ignomínia. Irmão, tem hora que muitas das vezes você é colocado, você é exposto ao ridículo, você é colocado ali numa posição que você não mereceria, mas não chega nem perto do que Jesus foi colocado. É verdade. Jesus foi exposto, Jesus foi blasfemado, blasfemaram de Jesus, blasfemaram do ministério de Jesus, blasfemaram da bondade de Jesus. As pessoas que lá na entrada triunfal dali no domingo estavam dizendo Hosanas, Hosanas às alturas, Hosanas, Hosanas. Agora na quinta-feira e na sexta-feira dizendo crucifica, 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 crucifica. Pastor, mas ali o Pilatos, ele simplesmente disse: mas não vejo nele nenhum pecado, não vejo nele nenhuma acusação. Ele lavou as mãos dizendo:
servir, isso não é problema meu. Mas aqueles judeus diziam: nós temos uma lei, e sobre essa lei diz que ele tem que morrer. Mas e a maldição do sangue desse inocente? Que caia sobre nós, que caia sobre nossos filhos, que caia, irmão. Jesus ali, quem sabe, dizia: vocês não vão sofrer. Quando trocaram Jesus por Barabás, quem sabe Barabás saiu até debochando de Jesus, mas Jesus, quem sabe, falando: por amor, eu te amo. Quando os dois ladrões da cruz estavam debochando de Jesus, Jesus ali sendo debochado pelo ladrão da direita, sendo debochado pelo ladrão da esquerda, Jesus olha para o céu e diz: ai, me perdoa, porque não sabe o que faz. O ladrão da direita se tocou, olhou: nossa, mas esse homem, ele mesmo agindo, fazendo ele, escarnecendo dele, ele ainda pede perdão para Deus não imputar nossos pecados. Oh, Jesus, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Jesus olha para ele: hoje mesmo. Glória a Deus. É hoje. Quem sabe olhou para o ladrão da esquerda: tudo que eu também, oportunidade para ti hoje. Essa cruz não é uma doença. Meus queridos irmãos, muitas pessoas pensam que a cruz é uma doença. A cruz não é uma doença, um inimigo, não. A cruz não é uma fraqueza, uma dor. A cruz não é um filho rebelde. A cruz não é um casamento infeliz, não. O que é a cruz, pastor? A cruz é você estar aqui tentando seguir os caminhos do Mestre. Esse é o evangelho da cruz. A cruz é o que, pastor? É você renunciar a si mesmo. Esse é a cruz. E você acha que é fácil? Você acha que é fácil? Não é fácil, não. O discipulado é um convite para uma caminhada dinâmica com Jesus. E quando você caminha com Jesus, tu pode ter certeza, tu cai e ele te segura. Tu se sente só, ele está contigo. Pastor, tu está na fornalha, ele está lá, o quarto homem está lá contigo. Tu está na fornalha, por isso que a fornalha não é a cruz. A cruz é você enfrentar o Nabucodonosor. A cruz é você dizer: eu não vou te dobrar, eu não vou me dobrar. A cruz é você dizer, que nem Daniel: eu vou continuar orando, mesmo que tenha lhe dito, dizendo: vai para a cova do leão. A cruz é você continuar, é você renunciar, é você dizer: eu não vou me contaminar. Essa é a cruz. Pastor, se coloca de pé, igreja. A cruz é o que, pastor? A cruz é você fazer que nem José, quando tinha tudo na mão para se vingar dos seus irmãos. Quando tinha tudo na mão para se vingar dos seus irmãos, o que ele falou? Eu já vos perdoei. O que vocês fizeram para me prejudicar, contribuiu, colaborou para que eu estivesse aqui hoje. A cruz é renúncia. Irmãos, ele adora o nome do Senhor. A cruz é renúncia. A cruz é renúncia. Tem um louvor que diz que eu amo. O que, pastor? O evangelho, as pisadas. Oh, pastor, quando eu vejo o apóstolo Paulo dizendo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Pastor, não era fácil. Paulo dentro da prisão, aconselhando o jovem Timóteo do lado de fora. Não era fácil. Paulo dentro da prisão, escrevendo cartas de motivação aos obreiros do lado de fora. Mas por que ele conseguia? Porque ele estava no mesmo caminho que Jesus. Ele estava no mesmo caminho. Pastor, mas